Nós estamos na semana de aniversário da nossa igreja. Dia 12 de outubro é o dia que nós abrimos então os trabalhos. Como é que aconteceu isso? Cismou? Não foi cismou. Houve um chamado, havia um estudo bíblico lá na casa do meu pai. Então nós estávamos fazendo estudos bíblicos. Meu pai, com a morte da minha mãe, passamento para o Senhor, então meu pai ficou muito quietinho da igreja, muito quietinho em casa, muito sentido. Mais de 50 anos, fizeram bodas de ouro, foi uma benção. O J. Neto foi lá cantar, foi uma benção. Um dia eu vou exibir o filme para vocês. E foi uma perda muito grande. Ele ficou assim, muito reservado em casa. Eu falei assim, ó, sai. Na Bíblia tem um profeta de nome Elias. Mas Elias não era diferente de nenhum de nós. Não era diferente, porque ele tinha unção de Deus, mas ele também tinha medo. Tinha medo. Então havia uma mulher de nome Jezebel que queria matá-lo. E ele fugiu, se escondeu numa caverna. Porque Jezebel vinha matando muitos profetas. Como até hoje, nas igrejas, o espírito de prostituição entra na igreja para matar os profetas de Deus. Não é diferente, não. Tá ventando aí, né, Neuci? Tá frio? Então nós fizemos a nossa igreja. Se tiver muito frio, aí, irmão, depois senta aqui mais pra cá, né? Você tá? Então nós demos início, começamos o estudo aqui no Largo da Batalha, e então demos início ao trabalho, o templo. Convocamos lá os irmãos, falei, irmão, quando você bota uma coisa é você fazer o estudo no quarto dos céus. Outra coisa é você pegar uma placa e botar ali dizendo igreja. Você passa a ter um compromisso com a comunidade. Não foi para você estudar dentro de casa, estudando. Botou placa igreja, aí você passa a ser um auxiliar do Estado em auxiliar as pessoas. A igreja existe para isso, para auxiliar as pessoas, os necessitados. É assim que é. E eu alertei os irmãos sobre essa responsabilidade lá. Mas cada um é movido por um objetivo de igreja. É levado por um motivo à igreja. Nós temos que ter em mente que a igreja somos nós. Quando temos uma comunhão com o Senhor Jesus. Porque Jesus, diz a Bíblia, é Maria, né, o nome da senhora? Maria? Maria Luísa, prima do Sérgio. Diz a Bíblia que nós somos a igreja, mas diz também o seguinte, que quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Então, quando nós temos a comunhão com o Senhor Jesus, o que é isso? Quando nós começamos a dar ouvido ao significado das suas palavras que estão escritas na Bíblia. Lembra? Falei aqui no começo. Uns têm a Bíblia para enfeitar a sala. No Salmo 91 está aberto. Outros têm como autoajuda. Outros têm isso, têm aquilo. Mas a Bíblia é a boca do Senhor Deus falando do ponto de vista espiritual. Então, é muita responsabilidade nós tratarmos as coisas do Senhor Jesus. Somos a igreja. Vamos fazer agora 4 anos. Então, quando chegou em agosto de 2009, é isso? 2008. Chegou em agosto de 2008, vamos abrir a igreja. Um alvoroço. Abrir a igreja. Senhor Deus me falou no secreto, não. Deveríamos esperar 40 dias para nos prepararmos. Isso foi num casamento de um pastor na Igreja Universal, ali do centro. Então esperamos 40 dias para nos prepararmos para então abrir a igreja. E os 40 dias davam exatamente o quê? Dia 12 de fevereiro.
não me explica por quê, não me pergunta por quê. Há um mistério. Os católicos lá comemoram o dia da padroeira, não é isso? Tem uma padroeira aí, Nossa Senhora, não tem essa comemoração? Então, não é? Nossa Aparecida, né? Nossa Senhora da Aparecida. Comemora, tem Romaria que vai lá, não é? Vai lá em São Paulo, não é isso? Em São Paulo. E nós aqui, da Igreja Pentecostal Caminho, Verdade e Vida, comemoramos então o início da nossa vida. Que vida é essa? De ver você ver a Lúcia vir aqui na frente cantar, de ver a Nadir e a Marilda virem aqui cantar, de ver o Sérgio ler a Bíblia. Que vitória, irmão! Que vitória do Senhor Jesus! Porque já valeu, Sérgio. Já valeu, Lúcia, Tiolino, Nadir, um rapazinho desse, valeu. Já valeu o empenho desses 4 anos. Valeu, Luísa. Mesmo porque o Nicolas é do meu ministério, tá? Valeu. Então, ainda que você não tenha 3 milhões de pessoas na sua igreja, mas não importa. O que importa é que a Marilda, por exemplo, que não vinha na frente, está na frente hoje. Marilda foi batizada, ficou 20 anos, né, Marilda, na igreja presbiteriana, nunca foi batizada, porque não conseguia vencer o vício. Não é isso, Marilda? Perdoa falando. Então ela teve libertação. É uma vitória. De quem? Do pastor Gilberto? Sim. Mas de Senhor Jesus. Porque houve libertação. Olha lá. Então, Maria da Graça, né? É a Luísa. Gravei com o meu Luísa. É. Então, essa semana eu estou especialmente motivado por esse evento, né? Por esse evento de vitória, de conquista, né? De libertação, de crescimento. É um crescimento devagarinho? É. Outro dia meu pai falou, você podia ter lá um ministério. Devia. Mas o ministério vai surgir da própria igreja. As pessoas vão chegando. Então, a partir desse quarto ano, desse ano agora, já falei com a nossa irmã Rosete, nós vamos tentar buscar de Deus que me dê inspiração para que eu possa administrar pela primeira vez. Até aqui, irmãos, eu quero confessar para os irmãos, até aqui, desses anos, até para os membros da igreja, em nenhum momento eu ainda administrei a igreja. Eu falei, como assim, pastor Gilberto? Porque eu entreguei os caminhos da igreja, Nilson, para o Senhor Deus enviar obreiros, enviar auxiliares, enviar pessoas. E deixei ao critério de Deus. Mas tem coisas, Maria Luísa, acertei. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Verdade. Você tem que fazer. Que isso, pastor? Deus falou para Adão, ó, dominarás sobre tudo. Falou isso, Sérgio. Dominarás sobre todas as coisas. Verdade. Mas cultiva e o que sobrar, guarda. Deus podia fazer assim, Adão, faz assim, já que ele ia dominar, faz assim, ó. Vem aqui. Batata, sobrou, vou guardar você aqui. Não foi isso que ele falou. Mandou Adão trabalhar, cultivar, cumprir e guardar. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafa. Tem gente que não quer trabalhar, quer viver pela fé. Mas não é essa a proposta de Deus. Você tem que trabalhar, nem que seja espiritual. Trabalhar. Tem um hino da harpa muito interessante, que eu gosto muito, que diz: trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Olha lá. Tem que trabalhar. Então tem coisas que tem que fazer. E eu, pastor Gilberto, até aqui, vim deixando a igreja e se acertando. Doutrina, né, Tionino? Vamos fazer coque ou não vamos fazer coque? Glória a Deus. Minha mamãe já foi da doutrina do coque.
Então eu amo muito as irmãs que têm essa doutrina. Deixei a doutrina. Então, hoje nós entendemos o seguinte: venha como está. Quem usa coque para o Senhor. Quem não usa para o Senhor. Quem se santifica, irmão. Pastor, vocês estão achando barulho estranho? Lá vem ele. Parece água de... Cadê ele? Tinha aqui, olha. Olha lá, a água descendo direto. Não descarga. Não é? Então, nessa doutrina, nós vamos, nós vamos tomar uma postura de administrar, dizia eu. Ah, o negócio do cabelo, que susto. Secador, é o secador, não é nada, é o secador. Nós vamos tomar uma postura de administração da igreja. Quem usa coque para o Senhor, quem não usa para o Senhor. Olha lá. Dia 31 de dezembro, existe uma festa maligna. Não vou nem falar de carnaval, né? Existe uma festa maligna que vai pelas praias. Vão pelas praias vários membros de uma seita espiritual que se predispõem alguns a receber espíritos na frente de todo mundo. É só você ir na praia e ver aquilo. Então uns recebem um espírito daqui, outros recebem um espírito de lá, outros dizem que o espírito é de menino, outro não é, outro é maligno, outro não é. É um monte de festa na praia. Aí você vai lá e vê aquilo acontecer. Está lá, aquelas gentes manifestadas com aqueles espíritos. E você quer que aquilo existe porque você está vendo. É ou não é? Como é seu nome? Maria também? Maria Luísa? Não. Maria Marinete. Maria Marinete. Duas Muito bem. Maria. Olha lá, você acredita que existe espírito maligno porque você vai na praia e vê aqueles espíritos ali. Mas, para equilibrar essas coisas, existe o Espírito Santo, que você, a princípio, não vê. Não vê porque você não está com o coração aberto, Maria Marinete, certo? Não está, não está com o coração aberto para ver. Leuci, não é que você não esteja com o coração aberto, é que o inimigo que anda na face da terra, porque a ele foi dado esse direito, distrai você com outras coisas. Então você fica distraída com outras coisas. Gabriela, o jogo do Vasco, né? Aquelas coisas. Não é isso que eu quero dizer. Mas você fica distraído com seus afazeres. E você não vê o fluir do Espírito Santo, Marinete. Lá na praia você vê porque os seus olhos veem. Mas o Espírito Santo você não vê. Você, como é que você sabe que ele existe? Você sente. Em que momento? Quando vem uma palavra, quando vem um louvor, e o seu corpo arrepia. Já passou isso? Já viu isso? Hoje foi cantado louvor aqui. Alguém fez oração. Nesse momento, o seu corpo, você sente o fluir do Espírito Santo. Então, existe, se você vai na praia dia 31 e vê aqueles espíritos, ainda nem li a palavra, né? Quero dizer para você que vida espiritual existe. Creia nisso. Eu não vejo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo você não vê, ele habita em você. Você abre o coração, ele vem e habita em você. Eu disse, Maria Luísa, Não é eu, não é. que ele habita em você quando você abre o coração. Sérgio abriu o coração.
Aí nós ficamos vindo aqui. Tudo em cima do céu. Mas nós temos aqui a nossa irmã Venina, que deve estar de volta na igreja, onde a igreja vai voltar lá, na Venina, né, pastor? Trouxemos aqui a nossa irmã Venina para orar. E a nossa irmã Venina orou e tocou o coração da nossa irmã Ângela. Foi o pastor Gilberto Tremendão? Não. Mas foi o Espírito Santo que veio com a irmã. Porque o Espírito Santo usa cada um. Porque a irmã estava trazendo a unção do Espírito Santo. É assim, Marinete. Trazendo a unção do Espírito Santo. E o coração da nossa irmã estava aberto. É hoje, né? Estava aberto para receber o Espírito Santo. Abriu o coração. Então estou querendo dizer aqui o seguinte: o Espírito Santo vem desde que você abra o seu coração para poder receber e ele habitar em você e começar a modificar algo na sua vida. Assim é que aconteceu com a nossa igreja. Abrimos o coração, estamos aqui. Mas nesta noite, agora vamos ler a Bíblia, né? Depois de falar tanta coisa aqui, amanhã tem eleição, né? Falar sobre a eleição, um pouquinho só. Acho que é meu dever falar. Nós temos visto, eu tenho visto, tem um pastor de nome Valdomiro, que é lá de São Paulo, tem muitos membros na igreja. Muitos membros na igreja dele, muitos membros. É um homem de Deus. Agora eu quero dizer o seguinte: esse pastor, ele tem igreja em São Paulo e tem uma fazenda em Mato Grosso do Sul. Mas está apoiando candidato a vereador em Niterói. Pode? Não. Não. Então, política é uma coisa e religião é outra. Então, nessa igreja não dá apoio a nenhum candidato. Mas eu vou exercer o meu voto. Eu vou votar em candidato a prefeito e vou votar em candidato a vereador. Porque é meu exercício de cidadania. Vocês façam isso também. Escolham, de acordo com as propostas, com as suas conveniências, uma pessoa de acordo. Mas evitem votar porque o pastor mandou. Não tem isso. De acordo com o que você acredita, com as suas propostas. Uma coisa é religião e outra coisa é política. Não misturem as coisas. Eu tenho visto aí retratos de pastores ao lado de políticos. Esse eu apoio. Nós sabemos que política é uma coisa do mundo, né? As coisas de Deus são de Deus, as do mundo são do mundo. Um candidato a presidente da Câmara de Vereadores de Niterói nos convidou lá para participar da campanha dele. Queria vir na nossa igreja. E depois aí eu fui pensar nisso, saber se interessava a igreja, até para ajudar as pessoas, né? Eu cheguei a pensar nisso. Depois eu soube que ele era candidato a presidente da escola de samba. Então as coisas não se misturam. Mas exercício de voto você deve fazer. Seu voto. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem gente que gosta de anular voto, né? Não é uma boa situação essa. Não faça isso. Não anule seu voto. Vote com consciência. Nesta noite vamos falar aqui, enquanto o nosso irmão termina de consertar ali, vamos falar aqui sobre um salmo. Salmo 127. Esse salmo também muita gente deixa aberto no centro da sala. Salmo 127. O salmista, acharam? Vão acompanhar? Posso ler então? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Deus
Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, seja o teu Espírito a falar nesta noite. Senhor, toca nos corações. Senhor, que a tua palavra seja edificada para a honra e glória do teu nome. Que a igreja que ama o Senhor diga amém. Glória a Deus. Hoje está uma benção, né? Glória a Deus por isso. Olha lá. Salmista. Falando, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem escreveu os Salmos? Quem foi? X. Quem escreveu o Salmo, Lúcia? Já respondeu. Davi! Que bênção! Tapou a boca por quê? Não tinha certeza. Eu tinha certeza? Tinha certeza. Ela está certa ela não ter certeza, porque teve também outros autores. Mas Davi. E quem foi Davi? Davi foi um menino que, quando jovem, cuidava das ovelhas do pai dele, matou um leão e um urso também. Mesmo franzino. Davi. Deus olhou dos altos céus, viu Davi obediente ao seu pai. Deus olhou dos altos céus, viu Davi corajoso. E fez o que com Davi? Ungiu. Ungiu para que ele se tornasse um dia rei de Israel. Mas até Davi se tornar rei de Israel, passou ele por vários problemas. Num primeiro momento, o rei de Israel era um homem de nome Saul. Saul foi aprovado por Deus para se tornar rei. Veja bem, não foi ungido, mas foi aprovado. O povo, antigamente, o povo de Judá era distribuído em 12 tribos. O povo de Israel era distribuído em 12 tribos, com cada um líder. E esses líderes se reuniam, e o profeta de Deus, na época era Samuel, recebia de Deus as orientações para serem dadas para o povo. O povo foi ficando cheio de Samuel e quis um rei. Volto aqui. O povo às vezes acha culto chato a peça. Nós temos esse número de pessoas aqui. Se você for lá naquela bagunça que está ali, está muito mais cheio. O povo é assim. Tem um tantão, um pagodão, uma bagunça, um futebol. Está todo mundo ali. Para ir para a igreja, louvar a Deus, uma vezinha só, Maria Marinete. É um sacrifício. Nossa irmã falou aqui, rapaz, é assim mesmo. É muito difícil você se manter na igreja. E o povo queria rei. Deus achou bom, o povo quer rei. Os reis mandarão seus filhos para a guerra. Aqui eu estou vendo várias mulheres. Você tem noção do que é o seu filho para a guerra? Por ordem do governo. O governo pega seu filho e manda para a guerra. Para morrer por quem ele não conhece. É isso que é. Um filho seu vai para a guerra morrer, dar a vida por quem não conhece. Pelo seu país, ser patriota. Olha, ele faz isso. E esse Saul, então tornou rei. Quando tornou rei, o que aconteceu com Saul? Dançou no espírito. Muita gente aí acha que dançar no espírito não é de Deus, né? Mas Saul dançou no espírito. Tem uma controvérsia sobre isso. Dançou. Foi ungido com o Espírito Santo. Tem uma irmã nossa de nome Elza, que ela é obreira, chefe do evangelismo da Igreja Universal, da Graça, Internacional da Graça. Ela fala assim, pastor Gilberto, é uma graça. As pessoas chegam na igreja, Marinete, aprendendo. Aí quer aprender. Calminha, calminha. Daqui a pouco, 2 meses depois, está querendo ensinar o pastor. É engraçado isso. No começo, a pessoa chega calminha, depois está querendo ensinar. Normal. E assim aconteceu com Saul. Ele começou a ganhar as guerras
e começou a se achar. Ele ganhava porque Deus era com ele. E Deus ordenou e começou então a desobedecer a Deus. Nós temos, Marinete, às vezes essa mal índole. Nós começamos a ser abençoados, Maria Luísa, e vamos indo, daqui a pouco esquecemos que não é de nós, mas é do próprio Deus que faz. O próprio Deus é que opera na sua vida. E começamos a esquecer, começamos a não orar mais. Assim foi Saul. E o que aconteceu? Presta atenção, Marinete. Falamos aqui do Espírito, né? Lembra que eu falei aqui do Espírito? Olha lá. Nós vemos as pessoas lá recebendo aqueles Espíritos. E tem gente que recebe o quê? O Espírito Santo. Saul recebeu, meu filho, o Espírito Santo. Dançou no Espírito. Aprovado por Deus. Começou a desobedecer. O que fez Deus com Saul? Tirou dele, Marinete, o Espírito Santo e botou um espírito que incomodava ele dia e noite. Muitas das vezes foi o próprio Deus que fez isso, porque brincou com o que era santo, não teve reverência com o que era santo, e aquele homem perdeu a unção do Espírito Santo e ficou com ele um espírito que incomodava noite e dia. Mas havia uma coisa, meu filho, que acalmava esse espírito. E o que era? Era o quê? Davi, quando tocava a harpa, o espírito de Saul saía e entrava a paz. Davi, aquele mesmo que matou o leão, esse mesmo que escreveu o salmo aqui, olha lá. E Saul foi ficando então com raiva de Davi. Foi ficando então querendo matar Davi. Começou a perseguir Davi para matar. Esse Davi é o mesmo, essa história você sabe, é o mesmo que fez o quê? Matou quem? Golias. É o mesmo Davi. E Saul queria matar Davi. Vou matar Davi. Vou matar Davi. Ungido de Deus. Até que um dia Davi chegou perto de Saul. Saul estava dormindo, podia ter matado Saul ali. O amigo de Davi falou, mata ele. Tem amigo que faz isso. Mata ele. Davi falou, não toco no ungido de Deus. Olha lá. Mas Saul queria matar Davi. Então Deus continuou com Davi. Até que, vamos lá, Davi ficou rei. Virou rei. Saul morreu pela própria mão, perdeu a guerra, porque ele não tinha mais a unção de Deus. Procurou bruxa para falar. Saul fez uma arruaça. Nós já estamos até na igreja estudando sobre Saul. Procurou bruxa. Depois de ter o Espírito Santo, Marinete, foi procurar uma bruxa. Aconteceu isso com Saul. Vamos lá. Muito bem. Então, Davi se tornou rei. O que fez Davi quando se tornou rei? Dançou no Espírito de novo. Olha lá, dançar no Espírito, Marinete, é ótimo. Todo mundo gosta. Mas tem que dançar no Espírito hoje, amanhã, depois e depois. Foi dito aqui. Acordo e oro. Obrigado, Deus, por mais um dia. Ótimo. Eu confesso a você que eu às vezes esqueço isso. Eu, Gilberto, pastor Gilberto, esqueço de orar. Eu de manhã. Ih, já foi. Senhor, tem que ter misericórdia de mim. A gente é fácil. Você acorda logo pensando nos seus compromissos. Tem que fazer isso, isso e isso. Distração do inimigo. Fica no seu ouvido, na sua mente. Acorda você. Aí, então, Senhor, perdoa as minhas falhas. Foi orado aqui, perdoa as minhas falhas. Essa é uma falha minha também. Um dia pensei assim. Rapaz, por que temos que orar a Deus todo dia? Porque Jesus... Por que veio esse pensamento na minha cabeça, Marinete? Porque o Senhor Jesus fala, orai o quê? Sem cessar. Sem cessar. Orai sem cessar. Por que eu tenho que orar sem cessar? Se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu creio no Senhor Jesus, eu sei que eu sou mais que vencedor, por que eu tenho que orar sem cessar? Claro, porque se eu não orar sem cessar, eu vou me acomodar, e aí vai acontecer o quê? Eu vou achar que está tudo bem, eu não vou vigiar, como também mandou o Senhor Jesus. Vigiai e orai.
E porque eu preciso entender que há uma diferença muito grande, Marinete, entre o que o pastor Gilberto pode fazer e o que o poderoso Deus pode fazer. Eu posso fazer a minha parte, devo até. Mas, diz a Bíblia, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Desejo de onde? Do teu coração. Do teu coração. Olha lá, está na Bíblia isso, a mesma Bíblia que enfeita a sala, a mesma Bíblia que ali livro de autoajuda, a mesma Bíblia, está lá. A saída, Marinete, é a Bíblia. A saída é o pastor Gilberto. A saída é o nosso querido lá. Mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a Bíblia é um movimento de quê? A religião é um movimento de quê? Eu vou na reunião carismática. Eu vou ali desenvolver o quê? Minha fé. Fé. A minha fé. Religião é um movimento de fé. Todos nós aqui acreditamos que Sérgio, como vocês já estão vendo, já melhorou muito e vai melhorar mais ainda. Já apareceu até o negócio da injeção aí. E feliz da vida com isso. Olha lá. Nós não cremos isso? Cremos ou não cremos? É um movimento de que isso? Movimento de fé. Mas diz a Bíblia, Neuci, que a fé vem por quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Portanto, devemos estar atentos ao ouvirmos a palavra de Deus. Mas voltando aqui. Davi também dançou no Espírito. Davi também se tornou rei. Ele tocava música para o espírito de Saul sair. Era lá, ungido de Deus. Mas aí rei ficou o quê? Muito tranquilo com aquela luxúria do palácio. Palácio bonitão. Começou, Nilson, isso acontece com muita gente. Começou a deixar Deus em segundo lugar. Estou falando isso para te contar o porquê que Davi escreveu esse salmo aqui. Começou, Neuci, a deixar Deus de lado e começou a tratar que ele agora era rei. Rei, ganhava guerras e tinha umas moças muito bonitas que ele gostava e admirava. E começou a querer também mulher dos outros. Davi começou a fazer esse monte de bobagem, sendo ungido de Deus. Ungido de Deus, às vezes faz bobagens. Porque o homem não mudou. Ungido de Deus às vezes erra. Quero dizer a você o seguinte: o homem pode errar, mas Deus não erra quando chamou você para ouvir essa palavra. Deus não erra com você, Marinete. Não erra com a Maria, não erra com a senhora, não erra. Então, se você vê um mau testemunho do homem de Deus, entrega para Deus. Não faz juízo de valor. Não faça juízo de valor. Ah, aquele pastor fez isso. Fez. O problema dele... No outro dia, alguns irmãos aqui sabem, outros não. Né? Meu pai tem 84 anos. É pastor há mais de 25 anos, já participou de vários ministérios até grandes aí. Foi contemporâneo aí do Fanini, enfim, ficou em reuniões com eles lá. Já viu muita coisa em reunião de ministério. Aí outro dia eu estava conversando com ele sobre questões da igreja. Nossa igreja, da igreja, enfim. Agora, toda semana eu vou lá na casa, porque, né? Eu fico lá, comendo um pouco, janto com ele, a gente janta e conversa juntos. Na mesa de jantar, conversamos. A gente sempre discute no jantar, é ótimo. E falei com ele algumas coisas, ele falou, olha, quero dizer a você uma... Que engraçado. Você pode tomar as suas atitudes, que eu estava falando com ele que é administrado. Você pode tomar as suas atitudes na igreja. Agora, quero dizer para você que o Senhor Deus não vai te poupar em nada. Então, vê se não erra, porque o Senhor Deus não vai te poupar, porque você conhece a verdade.
Então, quando você vê um homem de Deus errar para lá, não se envolve. Porque aquele homem de Deus conhece a verdade. Ele tem um problema com Deus. Deus ungiu aquela pessoa. Se aquela pessoa pegou a unção de Deus e fez como Saul fez como Davi fez, ou fez como outras pessoas fez, problema. Mas que sirva para você não cometer o mesmo erro. Que sirva para você ter como ensinamento. Aquilo foi um erro. Eu não vou cometer esse erro. Não posso fazer esse erro, porque isso não está certo. Mas não critique o erro do irmão, apenas avalie para você mesmo. E Davi foi assim. Davi foi assim. Então, quando Davi foi assim, começou a cometer vários erros. Quis uma esposa de alguém, mandou o marido da esposa para morrer, para ele casar com ela, ficar com ela. Davi fez isso. Aconteceu o que aconteceu. Davi tem filhos e filhas. Então, um dos filhos de Davi fez coisas erradas lá com uma das filhas de Davi, e o outro irmão matou o irmão. Foi um problema. A espada não saiu da casa de Davi. E Davi não foi mais feliz. O filho queria matar, um filho de nome Absalão. Queria matá-lo. Mas Davi perdeu um filho. Perdeu outro filho. Depois perdeu um recém-nascido, fruto do pecado. Mas você vai me perguntar, ele não é um ungido? Ele não é um servo de Deus? Agora, por que Davi passou essa luta? Por que Saul teve essa luta? Tiveram essa luta porque foram desobedientes. Pegaram a unção que Deus deu e jogou fora. Deus me deu uma unção de orar aqui e a irmã ficar curada. Eu vou, pego essa minha unção, irmã, ora, ficar curada. Eu vou, chego ali fora e bato nos peitos e digo que eu que sou bom. Tem gente que faz isso. Ou então vou lá na casa da irmã e fico todo dia na casa da irmã tomando café. Tem gente que faz isso. Não sai mais. A irmã ficou curada, não sai mais da casa da irmã. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Jesus fazia os milagres no meu filho. Ele dizia assim, vai, a tua fé te curou. Era assim que é. A fé de cada um é que salva. E Davi era assim. Davi derrotou muitos povos. Finalmente Davi foi pai de Salomão. Aí vem Davi e diz aqui, voltando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quero falar sobre você. Acabei de contar uma longa história de Davi. Primeiro eu fui em Saul. Olha lá. Saul foi rei. Depois Saul foi rei, aí perseguiu Davi. Depois Davi foi rei e entrou no pecado. Agora ele diz, se Deus não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Você pode ter, Marinete, uma casa muito bonita. Você pode ter a casa de paz que você tem lá. Você pode ter a casa dos seus sonhos. Um dia, Marinete, eu estava num imóvel que Deus me deu, sozinho. Estava morando sozinho. Estava lá sentado sozinho e tinha 4 quartos e uma piscina e churrasqueira. Eu era amargurado e triste. Porque ali era um imóvel bonito, mas não tinha Deus. Tinha o meu trabalho. Trabalho de mim. Glória a Deus, Neuci, que o Senhor Jesus não voltou para mim, Senhor. Glória a Deus, o Senhor Deus veio agora para mostrar, para eu poder falar para vocês que assim, é isso que quer dizer. Você pode ter a casa que você quiser, você pode ter o bem que você quiser, mas tem que haver o Espírito de Deus dentro da sua casa, Marinete. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Mas o Senhor Jesus diz mais, eu vos dou a minha paz eu vos deixo, Maria Luísa, e a minha paz eu vos dou. A casa onde o Senhor edifica, Neuci, ela tem paz. Ela tem paz. Tem problema de família? Claro que tem. Vai ter problema de família. Tem problema de pai? Pastor Neuci,
probleminha de estômago lá, está lá meio adoentado. Mas eu chego lá, esqueço que ele tem 84 anos e a gente discute mesmo, discute com ele, porque somos pai e filho. Estamos acostumados ao convívio de atrito, mas um atrito de discussão, entenda? Isso vai ter. Mas a casa onde tem o Senhor, Marinete, a casa onde tem Jesus, ela reina a segurança, ela reina a paz, o perdão está embutido nas paredes. Por isso diz aqui Davi, que o perdão não havia na casa de Davi, ele era rei, mas um filho matou o outro, o recém-nascido morreu, não tinha paz. O filho dele, Absalão, ficou perseguindo para matar, queria matar, porque a casa foi construída no pecado, foi construída no erro, foi construída na falta de amor. Aquele homem, rei, mas ele se achou, ele era rei, dançou no espírito, mas quis logo ficar com a mulher do comandante, quis logo fazer o adultério. Olha lá, como é que ia ter paz naquela casa se ele mesmo operou um pecado daquele tamanho? Tem que ter Jesus, Luiz, tem que ter Jesus. Diz mais, pra gente terminar, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Já sabemos que para edificar a casa tem que ser com Jesus. E para cuidar dessa casa. Ontem eu tive o privilégio de dormir com a porta aberta. Estava um calor enorme, claro, tudo aberto. Falei, Jesus, lugar assim, até meio perigoso. É aberto, lugar aberto, o Sérgio conhece. Aberto. Pastor Nussi me exortou a não atentar a Deus. Eu não devo sair por aí, enfim, desafiando, não atentar a Deus, mas eu tenho que confiar na vitória do Senhor, Marinete. Davi construiu a casa em cima do pecado. Deus não estava ali. O filho dele queria matá-lo, mas ele não queria matar o filho, fugiu. O que aconteceu? Os amigos dele mataram seu filho. A desgraça veio para ele. É que ele se arrependeu, Davi se arrependeu profundamente. Profundamente. E isso é um ensinamento para nós. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Edna. É um ensinamento para nós. Olha lá, Nilson. Davi, que foi esse homem todo, nos ensina, se o Senhor não edificar a casa, agora sabemos, porque ele estava edificando a casa dele com um pecado escondido. Agora ele fala, se o Senhor não vigiar, está fazendo gazeta. É o frio, mano. Tá bem. Se o Senhor não vigiar a cidade, por que isso? Porque muitas das vezes a sua cidade, meu filho, está limpa. A sua cidade está santificada, você está em comunhão. Mas, se você não vigiar, Marinete, o pecado pode vir. Estou dirigindo o meu automóvel, pastor, né? Estou dirigindo o meu automóvel, estou ali, cantando até o louvor. Senhor. Leva uma fechada de repente. O que acontece? Se eu não vigiar, posso até xingar o camarada. Pode, pastor, fazer isso? Não pode, mas a gente faz. Você faz porque você é homem, tendente a pecado, o pecado está rondando a sua porta, o inimigo está ao seu derredor. Você faz isso, foi dito aqui hoje, foi errado aqui, eu desculpe pela coisa que eu fiz, eu perdoo pelo que eu falei. E eu creio que é assim que a gente fala mesmo. Não estou dizendo isso, estou dando um exemplo para você, porque pode acontecer. Então você tem que estar atento para saber que eu estou no trânsito, posso levar uma fechada. Senhor, me guarda, me dá livramento, me cobre o teu sangue, vai à minha frente. Assim que é assim. É assim, por isso o salmista escreveu essas palavras. Se o Senhor não construir a parede da casa, não adianta.
vai ser uma casa cheia de brigas. E se o Senhor construir a casa, mas se Ele não vigiar a minha casa, eu posso trazer o pecado para a minha casa. Que isso?